Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que acompanha o canal Então Merian por aqui pelo YouTube e tá se perguntando quem sou eu, o que eu tô fazendo aqui, cadê a Thalita? Vamos lá, já respondo todas as suas perguntas. Mas para você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. E eu sou a Maíra. Eu sou uma das pessoas que tá por trás do canal Então Merian, só que eu atuo principalmente na parte da divulgação. Então, aquelas artes que saem tanto no Facebook quanto no Instagram do canal são de grande maioria feitas por mim. E hoje eu tô aqui para falar sobre um tema super, hiper, mega importante. Tô super feliz em estar aqui para falar sobre ele e eu espero que vocês gostem. Então, bora lá! Vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é Apocalipse dos insetos. Eu vou iniciar falando sobre as principais funções que os insetos possuem na natureza como um todo. Os insetos desempenham um papel central e fundamental na variedade de processos, incluindo a polinização, a herbivoria, a ciclagem de nutrientes, e também servem como fonte de alimento para níveis tróficos mais altos, como as aves e os anfíbios. Você sabia que estima-se que 80% das plantas selvagens dependem dos insetos para a polinização? Sabia também que 60% das aves dependem dos insetos como fonte de alimento? Bom, em menos de um minuto já consegui falar várias funções e processos nos quais os insetos são assim fundamentais. Então, claramente, preservar a abundância e a diversidade de insetos deve constituir uma prioridade prioritária de conservação. Você também não acha? Para tornar esse nosso momento ainda mais enriquecedor, eu separei alguns artigos e eu vou estar trabalhando em cima deles durante essa apresentação. O primeiro artigo é esse aqui. Ele foi publicado em 2019 pela revista The Guardian e o título já é bem chocante, porque a queda no número de insetos ameaça o colapso da natureza. Ele é super importante porque se trata da primeira revisão científica global que mostra que os insetos do mundo estão avançando no caminho da extinção, ameaçando um colapso catastrófico dos ecossistemas da natureza. Segundo essa análise, 40% das espécies de insetos estão em declínio e um terço está em perigo. Recentemente, foram relatados colapsos na população de insetos na Alemanha e em Porto Rico, mas a análise indica fortemente que pode se tratar de uma crise global. A análise publicada na revista Biological Conservation diz que a agricultura intensiva é a principal causa dos declínios, principalmente por conta do uso pesado de pesticidas. No entanto, a urbanização e as mudanças climáticas também são fatores significativos. Nos trópicos, por exemplo, onde a agricultura industrial muitas vezes ainda não está presente, acredita-se que o aumento da temperatura, devido às mudanças climáticas, seja um fator significativo para justificar esse declínio. As espécies de lá se adaptaram a condições muito estáveis e têm pouca capacidade de mudar. Mas o desaparecimento de insetos parece ter começado no início do século XX e ter acelerado nas décadas de 1950 e 1960, atingindo proporções alarmantes nas últimas 2 décadas. Coincidentemente, ou não, novas classes de inseticidas foram introduzidas nos últimos 20 anos, incluindo os neonicotinoides e o fipronil, que são particularmente prejudiciais, pois são usados rotineiramente e persistem no meio ambiente. Eles acabam esterilizando o solo e matando até as larvas. De acordo com o artigo de 2019, a taxa de perda anual é de 2,5% nos últimos 25 a 30 anos, a qual é bem chocante. Isso sugere que em 10 anos teríamos um quarto a menos de insetos. Então, daqui a 50 anos, restaria apenas metade, e em 100 anos já não restaria mais nenhum. Essa nova análise selecionou os 73 melhores estudos realizados até o momento para avaliar o declínio de insetos. De acordo com ela, borboletas e mariposas estão entre os mais atingidos. Por exemplo, o número de borboletas generalizadas caiu 58% em terras cultivadas na Inglaterra entre 2000 e 2009. O Reino Unido sofreu as maiores quedas de insetos registradas no geral, embora isso seja um provável resultado de ser mais intensamente estudado do que na maioria dos outros lugares. E as abelhas? As abelhas, elas também foram seriamente afetadas. Por exemplo, em 1947, nos Estados Unidos, haviam 6 milhões de colônias de abelhas, mas
3,5 milhões foram perdidas desde então. Nessa cidade dos Estados Unidos, apenas metade das espécies de 1949 estavam presentes em 2013. Tá, eu falei das borboletas, das mariposas e das abelhas, mas e os outros insetos? Acredita-se que muitos outros insetos tenham declinado, como as moscas, as formigas, os pulgões, os besouros, os grilos. Porém, existe uma grande lacuna no conhecimento. Mas os especialistas sugerem que não há razões para pensar que eles estão se saindo melhor do que as outras espécies já estudadas. Mas vale ressaltar que existem também as exceções, onde o pequeno número de espécies que são adaptáveis está aumentando em número, mas não o suficiente para compensar as grandes perdas. Sempre existem algumas espécies que se aproveitam do vácuo deixado pela extinção de outras espécies. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem esse zangão oriental, que ele é bem comum e ele está aumentando em número, mas isso devido à sua tolerância a pesticidas. Tá, mas quais são os impactos da perda de insetos em uma cascata trófica? Bom, um dos maiores impactos da perda de insetos está refletido nas populações de pássaros, de répteis, de anfíbios e de peixes que comem insetos. Uma vez que, se essa fonte de alimento for retirada, provavelmente esses animais vão acabar morrendo de fome. O efeito cascata já foi observado em Porto Rico, onde um estudo recente revelou uma queda de 98% nos insetos terrestres ao longo de 35 anos. Consequentemente, também houve uma queda de 65% no número de aves e de 50% no número de anfíbios. Outro exemplo ainda em Porto Rico são esses pássaros Todd porto-riquenhos que comem quase nada além de insetos. Sua população caiu 90%. Bom, e das mudanças climáticas? Será que os insetos conseguem se esconder? Infelizmente não. De acordo com esse artigo publicado em 2019, lá no Reino Unido, os insetos não têm onde se esconder das mudanças climáticas. Isso porque o estudo constatou que nas florestas, cujas sombras deveriam proteger as espécies do aquecimento, elas são tão afetadas pelas mudanças climáticas quanto as pastagens abertas. E é sobre ele que eu vou falar um pouquinho mais. Para realizar o artigo, os pesquisadores examinaram os registros dos primeiros voos de borboletas, mariposas e pulgões, e também a primeira postura de ovos pelas aves, durante a primavera, entre os anos de 1965 e 2012, com o aumento da temperatura. Como resultado, eles viram que os pulgões estão surgindo um mês antes e os pássaros estão botando os ovos uma semana antes. Os cientistas disseram que isso pode significar que os animais estão ficando fora de sincronia com suas presas. Isso pode gerar ramificações potencialmente graves para o ecossistema. Outra surpresa foi que os insetos e pássaros que vivem em terras agrícolas estão surgindo no final da primavera, não antes como esperado. A perda de áreas selvagens e mudanças dos tipos de culturas pode estar entre os fatores, juntamente com a diminuição da disponibilidade de alimento, levando a um atraso na criação. Um outro artigo que eu vou falar um pouco mais sobre é esse aqui. Ele foi realizado na Alemanha e foi publicado em outubro de 2017. Ele é intitulado como declínio de mais de 75% em 27 anos da biomassa total de insetos voadores em áreas protegidas. Áreas protegidas. Esse é um artigo super interessante porque ele cita outros artigos, dentre eles o das pastagens europeias. E ele diz, né, que as causas subjacentes desse declínio se baseiam na abundância de espécies únicas ou de grupos econômicos, em vez de alterações na biomassa de insetos, que seria algo mais relevante para a ecologia. Mas o número de estudos sobre tendências de insetos com replicações, cobertura espacial suficientes, são bem limitados e restritos também, e geralmente é um certo grupo de estudo. Isso acaba sendo um grande problema, porque o declínio de espécies ou taxos individuais pode não refletir no estado da entomofauna local.
Com isso, os autores sugerem que a biomassa total de insetos seria então a melhor métrica para que o status dos insetos como um grupo e suas contribuições para o funcionamento do ecossistemas pudessem ser avaliados. Mas pouquíssimos estudos monitoram a biomassa de insetos por um extenso período de tempo. Portanto, perguntas como até que ponto a biomassa total de insetos diminuiu e a contribuição relativa de cada fator proposto para o declínio permanecem questões assim ainda não resolvidas e são altamente relevantes para a ecologia e ecossistemas de conservação. Então, eles investigaram a biomassa aérea total de insetos entre 1989 e 2016, em 96 unidades únicas de combinações e localização por ano na Alemanha. As armadilhas foram utilizadas, armadilhas de Malásia, e elas eram colocadas, foram colocadas em áreas de proteção da natureza, incorporadas a paisagens dominadas por humanos. E em todos os anos, os insetos foram amostrados ao longo da temporada, então de março a outubro. E os objetivos principais desse trabalho foi investigar a taxa de declínio da biomassa de insetos voadores e examinar como que os fatores como clima, habitat e variáveis do uso da terra influenciaram nesse declínio. Tá, mas como que eles realizaram essas análises? As análises foram divididas em 4 tipos de dados, que são os dados de biomassa, os dados meteorológicos, os dados de uso da terra e os dados de habitat. E eu vou falar um pouco mais sobre cada um deles. Então, eu vou começar falando sobre os dados de biomassa. Os dados de biomassa eles foram coletados e arquivados usando um protocolo padronizado em 63 localizações únicas entre 1989 e 2016. Ele foi projetado com a ideia de integrar os aspectos quantitativos de insetos no status de avaliação, áreas protegidas e construir um arquivo de longo prazo para preservação da diversidade local, para estudos futuros. Vale ressaltar que todos os locais das armadilhas estavam situados em áreas protegidas, mas com diferentes status de proteção. Então, tinham 37 armadilhas nesse local que é o Natura 2000, 9 nas áreas de paisagens protegidas, 7 nas reservas naturais designadas, 6 nas zonas de proteção da água e 4 em associações regionais. Como eles estavam interessados em saber se o declínio interage com a produtividade local, os locais das armadilhas foram agrupados em 3 habitats distintos, e eles foram nomeados como as charnecas, que eram pobres em nutrientes e passagens arenosas e dunas, as pradarias, que eram ricas em nutrientes e margens de terrenos baldios, e as comunidades de pioneiras e arbustos. A maioria dos locais foi amostrada em apenas um ano, 20 locais em 2 anos, 5 locais em 3 anos e 1 a cada 4 anos, produzindo um total de 96 combinações únicas de localização por ano de medição da biomassa total sazonal de insetos voadores. Falando um pouco mais sobre as armadilhas, elas foram implementadas durante a primavera, o verão e o início do outono. Elas operaram continuamente, dia e noite, 24 horas por dia, e as capturas eram esvaziadas em intervalos regulares de em média a cada 11,2 dias. Ao todo, foi coletado 1.503 amostras de armadilhas. Durante esse intervalo de 1989 a 2016, foi coletado e armazenado 53,54 kg de invertebrados. Isso durante a exposição de 16.908 dias, o que deu uma média de 176 dias de exposição por combinação local-ano. Esse tipo de armadilha de Malásia é conhecida por coletar uma diversidade muito maior de espécies de insetos que as demais. E, com base em avaliações parciais, foi assumido que o número total de insetos incluídos em 53,54 kg de biomassa representa milhões de indivíduos. Esse processo de medição da biomassa ele foi totalmente corrigido usando um protocolo padronizado. Falando agora sobre os dados meteorológicos, a mudança climática é um fator bem conhecido, como eu falei anteriormente, responsável pelo declínio de insetos. Para testar se a variação climática poderia explicar o declínio observado, eles incluíram a temperatura diária, a precipitação e a velocidade do vento
nas análises. Isso integrando os dados de 169 estações meteorológicas localizadas a 100 quilômetros dos locais das armadilhas. Eles examinaram, então, as tendências em cada variável climática ao longo do período de estudo. Já os dados de uso da Terra foram obtidos através de variáveis do seu uso, derivadas de fotografias aéreas gráficas obtidas em dois períodos distintos, entre 1989 e 1994 e entre 2012 e 2015. Essa análise permitiu caracterizar a composição do uso da Terra nos arredores das armadilhas, bem como as mudanças ao longo do tempo. Eles distinguiram as coberturas florestais, as áreas agrícolas, área de gramado e as águas superficiais também. Para cada local de armadilhas, as fotografias aéreas foram processadas manualmente e os polígonos extraídos e caracterizados. A área de superfície calculada com um raio de 200 metros. Por último, e não menos importante, os dados de habitat. Esses dados eles foram realizados a partir de um inventário de plantas nas imediações das armadilhas, a 50 metros delas, na mesma estação de coleta dos insetos. E eles permitiram avaliar a riqueza de espécies ali presente, como o número de ervas, arbustos, árvores, e as condições ambientais com base nos valores médios de Ehrenberg, bem como também as alterações ao longo do tempo. Cada Ehrenberg indicador utilizava como consideração tanto o nitrogênio quanto o pH, a luz, a temperatura, a umidade, sobre todas as espécies para cada combinação local, ano. Foi examinado então por eles as tendências anuais em cada uma das variáveis mencionadas, a fim de descobrir possíveis mudanças estruturais nas caracterizações do habitat, ao longo do tempo. No entanto, havia uma problemática. Isso porque a resolução temporal das amostras de armadilhas, que são acumuladas por vários dias, não é diretamente compatível com a distribuição temporal dos dados meteorológicos, que são valores diários. Então, seria necessário relacionar indiretamente a biomassa às variáveis meteorológicas diárias e explicar a variação nos intervalos de exposição no tempo em que a biomassa foi acumulada nas amostras, e respeitar também a natureza não negativa. Para isso, eles modelaram a biomassa de cada captura com a soma da latente esperada, mas não observada, a latente da biomassa diária. Eu super recomendo a leitura porque lá eles explicam bonitinho todo o método utilizado. Dando um salto bem grande para os resultados, ao longo desses 27 anos de estudo, o declínio ele é aparente, independente do tipo de habitat, mudanças no clima ou uso da terra. Eu vou estar apresentando algum desses dados, algum desses resultados, agora também, ainda que de maneira superficial. Mas estima um declínio sazonal de 76% e outro declínio no meio do verão de 82%. O gráfico ao lado é o gráfico da distribuição temporal da biomassa de insetos, e as caixas representam a distribuição da biomassa de insetos gramas por dia, no caso, reunindo todas as armadilhas e todas as capturas em cada ano. E a linha cinza, ela corresponde à média ajustada do modelo final proposto pelos autores, levando em consideração o clima, a paisagem e os efeitos do habitat. E a linha preta mostra a tendência média estimada também proposta pelo modelo básico dos autores. Esse outro gráfico aqui, ele é o gráfico da distribuição sazonal da biomassa de insetos, e ela mostra que as maiores capturas da biomassa de insetos em meados do verão indicam declínios mais graves, Isso levando em consideração esse gradiente de cor nos dois painéis que varia de 1989 para o azul e 2016 para o laranja. Outro resultado que vale destacar é que a perda da biomassa ela foi mais proeminente em meados do verão, em comparação com o início e o final da temporada. Além disso, a biomassa de insetos ela foi positivamente relacionada à temperatura e foi negativamente relacionada à precipitação. E considerando a distribuição sazonal da biomassa, não houve nenhuma tendência temporal, o que sugere que o clima pode explicar muitas das flutuações durante as estações e entre os anos, mas não pode explicar essa rápida tendência de queda. Nesse gráfico da fenologia sazonal
da biomassa de insetos, ele mostra que todos os locais possuem uma variação anual substancial no pico da biomassa, que seria a linha sólida, mas nenhuma tendência de direção, o que sugere que não ocorrem alterações fenológicas em relação à distribuição temporal da biomassa de insetos. Com relação aos resultados dos dados de produtividade, houve sim uma variação substancial na biomassa de insetos que estavam presos, em aglomerados de habitats com pastagens ricas em nutrientes, margens e terrenos baldios, contendo 43% mais biomassa de inseto do que nas charnecas, que são aqueles pobres em nutrientes, pastagens arenosas e dunas. Mas a taxa anual de declínio foi bem semelhante em ambos os casos, o que sugere que o declínio não é específico para um certo tipo de habitat. Já os dados de uso da terra, que são aquelas fotografias aéreas que eu tinha mencionado, em média a cobertura de terras aráveis diminuiu, a cobertura de florestas aumentou, enquanto as pastagens e águas superficiais não mudaram muito em extensões nas últimas 3 décadas. Embora a presença de águas superficiais pareça ter reduzido significativamente a biomassa de insetos, nenhuma das outras variáveis apresentou uma relação significativa com a biomassa também. Bom, essas alterações elas foram mantidas no modelo final utilizado pelos autores e revelou taxas mais altas de declínio, onde a cobertura de pastagens era maior, enquanto menores declínios onde a cobertura de florestas e terras aráveis era maior. Então, a hipótese é de que tantas mudanças sucessivas na comunidade vegetal ou mudanças nas condições ambientais poderiam ter afetado a biomassa local desses insetos e, portanto, o declínio. Os resultados dos dados de habitat revelaram que a riqueza de espécies de árvores, arbustos e ervas diminuiu significativamente ao longo do período de estudo e que o número de espécies de árvores tem um efeito significativamente positivo para a biomassa de insetos, enquanto o número de espécies de ervas tem um efeito significativamente negativo para a biomassa de insetos. Mas ainda assim não afetaram o desempenho anual do coeficiente de tendência, o que acaba explicando algumas das variações entre os locais, mas não o coeficiente de tendência anual. Além disso, o modelo básico ele revelou um efeito positivo do nitrogênio e da luz e um efeito negativo da temperatura do Ehrenberg na biomassa de insetos, explicando grande parte da variação entre os tipos de habitat. Esses resultados eles documentam um declínio dramático na biomassa média de insetos de 76%, até mesmo 82%, em pleno verão, em apenas 27 anos para áreas naturais protegidas lá na Alemanha. Isso consideravelmente excede o declínio estimado de 58% da abundância global de vertebrados selvagens, por exemplo, ao longo de 42 anos, no período até 2012. E os resultados demonstram que esses declínios recentes relatados em vários taxas, como as borboletas, abelhas selvagens e mariposas, como eu falei no início da apresentação, são paralelos a uma perda severa da biomassa aérea total de insetos, o que sugere que não são apenas espécies vulneráveis, mas sim a comunidade inteira de insetos voadores que foi dizimada nas últimas décadas. Bom, o declínio da biomassa de insetos é evidente e sugere que existem fatores de grande escala envolvidos, e quaisquer que sejam esses fatores causais responsáveis por ele, tem um efeito muito mais devastador sobre a biomassa total de insetos do que o que já foi apreciado anteriormente. E esse declínio generalizado da biomassa de insetos é bem alarmante, ainda mais quando todas as armadilhas foram colocadas em áreas protegidas que são destinadas a preservar as funções do ecossistema e a biodiversidade. E os resultados desse artigo ilustram um declínio contínuo e rápido na quantidade total de insetos ativos no espaço e tempo. Para finalizar essa minha parte, eu vou falar um trecho de uma das entrevistas dadas por um dos autores desse último artigo, no qual ele diz que uma provável explicação poderia ser que os insetos voadores perecem quando deixam as reservas naturais. Isso porque terras agrícolas têm muito pouco a oferecer para qualquer criatura selvagem, né? Mas exatamente o que está causando a morte deles está aberto ao debate. Poderia ser simplesmente que não há comida para eles, ou poderia ser mais especificamente a exposição a pesticidas químicos, ou a combinação dos dois.
Então, assim, as informações são chamativas e até mesmo assustadoras, mas ainda estamos longe de um consenso sobre as taxas de declínio dos insetos. Muitos estudos surgem dia a dia, corroborando ou discordando dos relatos que eu apresentei aqui. Até mesmo em 2020, diversos textos vêm sendo apresentados. Cabe a nós divulgar esse conhecimento e participar de ações educativas e de conservação. Bom, antes de continuarmos com os artigos que a gente trouxe para conversar com vocês, vamos falar um pouquinho sobre o que é essa palavra apocalipse que tem sido usada por aí. Apocalipse é um termo usado para o declínio da diversidade, mas também da abundância e da biomassa de insetos. Então, a gente pode encontrar bibliografias com o termo declínio, mas também com o termo apocalipse. E aí são inúmeras as publicações que existem sobre apocalipse de insetos ou declínio de insetos, inúmeras mesmo, e a gente vai dar uma olhadinha aqui no Google rapidamente o quanto de publicação que tem quando a gente digita Insect Apocalipse. Então vamos lá, já tenho aqui na sugestão que já havia pesquisado antes, Insect Apocalipse, para a gente ver quantos textos que saem em 2018, 2019, 2020, 2020, 2019, especialmente se colocarmos desde 2020, aparecem inúmeros textos sobre o assunto declínio de insetos. Então, tudo 2020 aparece sobre diversidade e tal, mas trazendo uma preocupação com a proteção da biodiversidade e com os insetos, né? Olha, monitorando insetos, enfim, são vários textos. E aí a gente trouxe alguns, né, só para discutir aqui com vocês, mas a preocupação, ela é grande sobre o declínio de insetos. Principalmente isso começou lá pelos anos 2016, 2017, teve um boom de publicações. Então, desses textos que nós selecionamos, vou falar aqui de 4 deles de 2020, os mais atuais, assim, né? O primeiro deles é Bell e Colaboradores, que traz um estudo com base numa base de dados de recorde de mariposa e de afídeos de 1969 até 2016, coletados com aspirador e com armadilhas luminosas. E eles encontraram um declínio de aproximadamente 31% das mariposas nesse período, enquanto que também encontraram um declínio dos afídeos, porém não tão alto quanto das mariposas. O que eles falam é que as condições ambientais nesse período elas seriam favoráveis às mariposas, porém isso não aconteceu, houve um declínio. Então as condições ambientais não são a única justificativa para esse declínio, mas isso pode estar acontecendo principalmente por causa do avanço da agricultura, a urbanização, enfim, outras causas causadas, né, pela ação humana. Poluição luminosa também bastante importante. Então, é um texto que traz aí uma evidência de um declínio. Depois, outro texto que a gente tem é de Klink e colaboradores, essas referências todas vão ficar aqui embaixo mais tarde. E também é um estudo que compila 166 pesquisas feitas em 41 países. E o que eles encontram? Que, em média, houve um declínio de 9% dos insetos terrestres e um aumento de 11% na abundância de insetos aquáticos por década. Ou seja, a cada 10 anos reduz-se 9% de terrestres e aumenta 11% de aquáticos. Mas será que esse aumento é algo bom ou é algo a se preocupar? Esses dados dessa pesquisa são de 1925 a 2018, feitos com diversas metodologias. Eles encontram que os maiores declínios ocorrem na América do Norte e Europa. Claro que talvez isso seja um viés da pesquisa, de haverem mais estudos nessas regiões. Mas o que eles falam é que
provavelmente isso vem sendo causado pela degradação e que não necessariamente o aumento de insetos aquáticos seja uma coisa boa. Isso pode estar indicando um desequilíbrio ambiental, porque com a degradação se aumenta a temperatura, as águas estão mais quentes e mais favoráveis à reprodução de insetos, e também o aumento de nutrientes no solo, muitas vezes por causa da agricultura, pode ser prejudicial nesse sentido. Ainda temos o texto de Montgomery e colaboradores, todos de 2020, trazendo também indícios de declínio de insetos e uma preocupação bastante grande em relação ao declínio também nas áreas protegidas. O que eles falam é que até é um pouco esperado que haja declínio em áreas urbanas, porém declínio em áreas protegidas pode ser até um pouco assombroso. Mas questionam que será que esse declínio ele está relacionado também com o declínio de aves, mamíferos e plantas, ou seja, será que existe declínio de outros animais também, de outros seres vivos, de plantas também, e isso a gente teria que avaliar em conjunto. O que eles falam é basicamente o que muitos textos falam, que existem dificuldades para a gente compreender o declínio de insetos, como a falta de estudos e de recordes robustos, o registro de diversidade, mas não de abundância. Então, muitas vezes a gente registra a diversidade, mas não a abundância de insetos em um local. Faltam dados antigos, ou seja, essa preocupação ela começou de forma até que recente, então não se tem bases de dados antigas para comparar com o que a gente teria condições de avaliar atualmente. Existem flutuações de populações em determinados anos e isso poderia incorrer em alguns erros de avaliação. Faltam estudos taxonômicos, então é difícil muitas vezes de avaliar declínio de populações que a gente nem sequer conhece direito. Falam que existem estudos trazendo extrapolações perigosas, avaliando um taxon e extrapolando para outros, e existe uma dificuldade em publicar estudos com insetos. O que eles recomendam é que a gente faça algum tipo de monitoramento. Existem alguns projetos de monitoramento, principalmente na Europa, mas isso ainda é muito pouco. Deveríamos fazer mais projetos e monitoramento através de pesquisas e também criar bancos de dados. Mas para isso o ideal seria envolver a comunidade e, para que a comunidade no geral pudesse ajudar nesse registro. E evitar viés de grupos ou de locais de coleta, de avaliação, de monitoramento e ter reconhecimento das agências de fomento. É muito difícil conseguir um financiamento para avaliar a diversidade de insetos por um grande período de tempo. Por fim, o Saunders et al., o Saunders e colaboradores desse ano, eles são os mais contrários a tudo isso, a todas essas narrativas. Eles vêm com uma crítica grande acima desses textos, dizendo que os estudos recentes de populações locais têm recebido uma cobertura exagerada da mídia. Confusão e comunicação científica inacurada traz efeitos contraprodutivos em medidas de conservação de insetos. Então, eles botam a boca no trombone, falando que estudos locais de populações de uma determinada região não devem receber uma cobertura tão exagerada, uma extrapolação. Também falam que a narrativa sobre o apocalipse de insetos é preenchida por um número limitado de estudos que são geograficamente restritos, em geral Reino Unido e Estados Unidos, e então criticando outra vez a extrapolação. Falam também que os estudos são taxonomicamente restritos, em geral, abelhas, macrolepidópteras e besouros terrestres. E comentam que as narrativas exageradas vieram principalmente a partir de 2 estudos empíricos, Haumann et al. 2017 da Alemanha e Lister e Garcia 2018 de Porto Rico, e também uma revisão ali de 2019. Se vocês lembrarem, esses foram os textos que a Maíra apresentou no começo da aula.
Então, nós não temos críticas, não somos a favor de nenhum dos textos, a gente traz só o que se conhece na literatura para que possamos abrir uma discussão. E eu acho sim que é importante continuarmos estudando, avaliando, monitorando para ter conclusões mais certas sobre o assunto. Então, ainda eles concluem falando que esses estudos, né, que a gente apresentou aqui, eles não afirmam uma crise global, mas eles apresentam dados de cada pesquisa em especial, em separado, e quem extrapolou isso foi a mídia, causando então esse alvoroço. Recomendam também pesquisa fundamental e aplicada, comunicação e educação, e principalmente o envolvimento da comunidade, e recomendam política e gestão, que hajam maneiras das pesquisas serem melhores financiadas e também que hajam políticas mais cuidadosas no uso de inseticidas principalmente. Terminam falando que nós nunca vamos saber se os declínios globais estão realmente acontecendo e não precisamos esperar por provas. A incerteza pode formar uma mensagem mais construtiva e esperançosa. Para obter apoio global para a conservação de insetos, precisamos que as pessoas acreditem na verdade. Ainda não perdemos todos os insetos e ainda há tempo para proteger a diversidade global de insetos se agirmos agora. A construção do conhecimento dos mecanismos que podem levar ao declínio futuro de insetos e como esses declínios afetariam os ecossistemas e o bem-estar humano apresenta oportunidades valiosas para o investimento, envolvimento e ação em conservação. Então, o que você pensa disso? O que você acha disso tudo? Conta aqui pra gente. E se tiver algum texto que tenha lido, também manda aqui pra gente discutir. E se você tem lido, estudado outras bibliografias sobre o assunto, compartilha com a gente, que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Eu sou a Thalita Roel, também agradeço muito pela audiência em mais esse vídeo e até a próxima. Um grande abraço.